Olá, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. E sou o professor Celso Castro Muniz e tenho o prazer aqui de passar algumas informações sobre nossos cursos. Nosso curso é Conversor DC-DC não isolados, né? Esse é um curso que nós já temos 169 alunos matriculados. É um curso que tem aí 30 horas de duração, composto aí de 71 aulas, né, videoaulas, 6 módulos e tem apenas uma avaliação. Muito importante observar que esse curso ele é vitalício, ou seja, todas as 71 videoaulas que aqui está, todos os materiais que compõem esse curso, você vai poder acessar esse curso quantas vezes quiser, qual hora quiser, no seu dia, o dia que você achar melhor, sempre estará disponível para você, porque o acesso a esse curso ele é vitalício, né? E sobre a questão de suporte, além de ser um curso vitalício, o que você tem aí conosco sobre suporte? Nós temos suporte em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, você tem o meu telefone particular aí na plataforma, nos grupos, você tem a plataforma, né, onde você está assistindo a aula, e logo abaixo você já pode colocar a sua dúvida e eu vou te responder no outro dia sem falta, né? Você tem o nosso suporte financeiro, você tem suporte pedagógico, né, que é onde a Camila vai estar te acompanhando, se você está estudando, se você não está, se precisa evoluir, aonde você vai, temos a parte pedagógica, né, temos pessoal de vendas, enfim, você tem todo tipo de suporte que for necessário para que você possa fazer um excelente estudo nessa grande plataforma com esse excelente curso, tá? Como é que esse curso ele vai funcionar, né? Quem que pode fazer esse curso? O público-alvo é qualquer pessoa que seja engenheiro, técnico, trabalha com manutenção de equipamento eletrônico. Hoje todos os equipamentos eletrônicos têm conversores DC-DC. Todas as vezes você já viu um regulador lá, um regulador linear ou um regulador chaveado. Isso daí, os reguladores chaveados são conversores DC. DC-DC da topologia Buck. Então sempre você já se deparou com esse tipo de cara, de tipo de circuito integrado. Você já se deparou com um circuito de televisão, em placas de notebook nem se fala, né? Placas de vídeo nem se fala. Aonde você imagina, em equipamentos de áudio, onde você imagina que precisa baixar uma tensão e manter ela bem regulada e estável, lá, em maioria das vezes, vai estar um conversor DC-DC. Então, qualquer pessoa que faz manutenção celulares, notebook, né, desktop, televisores, equipamentos de áudio, inverter, ar-condicionado, qualquer área, qualquer equipamento na área da indústria, hoje em dia é preciso entender de conversores DC-DC, porque eles lá estão presentes e eles fazem uma grande diferença em qualquer tipo de equipamento, né? O que vai acontecer aqui? Esse curso aqui, né? Sou o professor Celso Castro Muniz, sou o CEO aqui da Escola do Instrutivo, né? Eu sempre gosto de mencionar no Senai, que eu já mencionei, dei aula por mais de 17 anos, na verdade. Dei muitos anos aula no Senai de Rondônia, dei aula no Senai SIC em Curitiba. Foram 2 casas assim que eu fui muito bem recebido, que eu tenho o prazer de dizer que eu ministrei aula nessas casas, né? Porque aprendi muito lá no Senai também. Além de ter ministrado em outras instituições, além do Senai, eu também trabalhei muitos anos com assistência técnica. Já tive assistência técnica, já tive mais de 16 marcas autorizadas, né? Sei esse universo da manutenção, como ele funciona, desde o fabricante, treinamento, atendimento ao cliente e o conserto propriamente dito. Mas nos últimos 10 anos, o meu trabalho foi na área de projetos, né? Fui para a da indústria, trabalhar com desenvolvimento, trabalhei nas engenharias, onde por muitos anos fiz desenvolvimento de equipamentos odontomédico, faço desenvolvimento até hoje. Ainda tenho uma empresa que desenvolve projeto além da Instrutivo. Faço projeto para algumas indústrias na área odontomédicas, também para algumas empresas que precisam de fontes chaveadas e conversores DC-DC. Essa é a minha área de atuação. Então, tendo em vista que durante esses anos de caminhada na minha vida profissional, eu atuei tanto na indústria com projetos, como atuei nas assistências técnicas e manutenções e no pano de fundo, atuei nas instituições de ensino, hoje eu consigo, né, fazer um treinamento interessante, com uma didática bem pertinente, porque eu conheço o lado do projeto e conheço também o lado aí, vamos dizer assim, da manutenção. E na aula, por experiência com óleo, eu consigo conciliar o que interessa da engenharia com o que interessa da manutenção, o que você precisa saber para você fazer um excelente trabalho, uma excelente manutenção. Hoje eu consigo fazer isso. Quantos anos de experiência atuando nessas 3 áreas, eu consegui desenvolver aí um raciocínio bem interessante
com relação a metodologias de aulas que você consegue assistir a aula hoje e aplicar ela amanhã no seu dia a dia de trabalho. Não ficar com aquelas teorias que não se aplica, nada dessas coisas. Então, essa minha experiência tem ajudado muito a Instructiva a crescer com suas metodologias, sua didática de ensino. Por isso que o nome Instructiva quer dizer instruindo com criatividade. Temos que ter criatividade e responsabilidade para que você possa, de fato, assistir uma aula e isso amanhã gerar conforto na hora da manutenção e te resultar em tempo, resultar em produtividade e resultar isso aí em faturamento. Né? Isso que é o que interessa de nós. Como que vai funcionar a questão do conteúdo programático? O conteúdo programático desse curso é dividido em 6 módulos, como você está vendo aqui. Ó. Primeiro módulo, você vai entender o que são reguladores lineares. Por exemplo, 7805, LM317, que são 7905. Esses reguladores são considerados reguladores lineares. Né? Os LDOs, que são reguladores baixo dropout. Então, você vai ter um módulo 1 aqui, ó, que vai te explicar o que é um regulador linear. Quais as variáveis que você tem que olhar. Quais são as variáveis da datasheet. Você vai entender quais são os circuitos integrados do LDOs. Vai entender o que é região linear de dropout, tensão de referência, cálculo divisor de tensão, resposta transitória de carga, ou enfim, né? Soft start, regulação de carga, regulação de linha. Você vai ter uma visão muito ampla de como é que de fato funcionam os LDOs. O LDO não é só você medir tensão de entrada e tensão de saída, isso não. Tem LDO que precisa de habilitação, tem outros que precisam de power good, que precisa de enable, né, que é a habilitação. Enfim, tem outros que tem outras pinagens. Se você não entender como é que funciona, você acha que é só entrada e saída, GND e troca, e às vezes não é. Né? Saindo dos reguladores lineares, nós vamos entender os conversores DC-DC. Vamos entender o que é primeiro a topologia Buck. Porque a topologia Buck é uma topologia nos conversores DC-DC de alta frequência que são abaixadores de tensão. Aí nós vamos entender como que ela funciona, o que é um Buck síncrono e um Buck assíncrono, o que é PWM, razão cíclica, né? O que é o bootstrap, por que o conversor Buck precisa de um bootstrap, o que é o bootstrap, como que os conversores operam no modo contínuo, descontínuo e crítico de corrente, que é o CCM, CRM e DCM, o que é o filtro de saída, o que é start enable, o que é power ok, o que é soft starter, malha de feedback, análise da malha de feedback, cálculo da malha de feedback, defeitos causados na malha de feedback. Então nós vamos aprender muitas coisas aqui. Né, proteções de sobrecorrente, sobretensão, nós vamos aprender sobre a RDS-on de MOSFET, OCPs baseado em RDS-on, detector de corrente com amplificador diferencial, circuitos de power good e capacitor de soft starter. Então olha só aqui nós não estamos estudando o regulador propriamente, nós estamos entendendo como é que ele funciona, o que compõe esse regulador. Por isso nós estamos dando uma ênfase muito grande com profundidade de como vai funcionar aí a topologia Buck. Né? Aí depois nós vamos estudar o que? O CI TPS 51427. Isso aqui é muito utilizado em circuitos notebooks. Só que ele é um Buck síncrono e que ele tem muitas informações interessantes para nós estudarmos. Isso aqui também, essas aulas também estão lá no curso notebook. Claro que tem muitas outras aulas, mas eu fiz questão de colocar aqui para você pegar. Aqui você entendeu o que é o conversor Buck e aqui nós vamos ver essas aulas aplicadas aqui, ó. Nesse regulador TPS 51427, que é muito utilizado hoje, porque é um regulador, um Buck síncrono multiphase. O que são os multiphase, fase única? Você vai entender o que é um regulador síncrono, Buck síncrono multiphase. Por exemplo, o CI TPS 51427 que é muito utilizado em videogames, em notebook. E também as placas de videogame também existem os reguladores multiphase. Muitos locais existem reguladores multiphase, nós precisamos entender como é que eles funcionam para nós podermos fazer manutenção. Depois disso aqui nós vamos... tivemos muitas aulas que foram gravadas ao vivo, com técnicas de manutenção, como que você vai fazer, qual o melhor procedimento. Além disso, você tem as aulas que foram gravadas ao vivo. Só aqui, ó, são 14 aulas, considerando que cada aula dessa tem no mínimo 1h30, então você imagina, só aqui nessas aulas, já são mais de 20 horas de aula, fora as demais que estão gravadas aqui, né? São mais de 20 horas de aula, cheio de técnicas de manutenção, macetes, dicas de como que você faz procedimento de análise e procedimento de manutenção. Aqui nós vamos estudar uma topologia boost. O que é o elevador de tensão? Como que funcionam os elevadores de tensão? Aqui nós estamos falando da topologia Buck, agora nós vamos falar da topologia boost. Por exemplo, os PFCs de fonte
usa a topologia boost, onde ele precisa aumentar a tensão lá para 395. Então, quando eu quero aumentar a tensão da minha fonte de 12 para 24, 12 para 48, de 5 para 12, qualquer tensão, seja ela qual for, nós estamos fazendo um boost. Usando a topologia boost, nós vamos estudar com profundidade como é que cada uma delas funciona. E por fim, você vai ter aqui todo o roteiro de cálculo de um projeto de um conversor DC-DC, topologia Buck, de 24 volts, de 24 para 5 volts, com 10 amperes, um Buckzinho aí de 50 watts, para você entender por que eu falo isso, porque daí aqui você estudou tudo isso aqui. Aqui tem técnicas de manutenção, como é que você conserta, como é que você faz, o que você mede primeiro, qual que é a regra, está tudo aqui. E aí também, se você quiser entender como é que é feito os cálculos, como é que eu calculo a bobina, como é que eu calculo o MOSFET, como é que eu escolho o MOSFET, como é que eu calculo o divisor de tensão, como é que eu calculo a malha de feedback, como é que eu calculo o capacitor de soft start, também tem aqui para você um projeto, para você saber de onde que origina os componentes e como que eles foram calculados. Com isso você vai entender. Você está lá no análise esquemática, estou estudando o divisor de tensão. Você não está só estudando o divisor de tensão, aplicando as regras de análise de efeito, etc. Não, você também sabe como que ele foi desenvolvido, como que ele foi calculado. E isso vai te dar uma profundidade muito grande, né, na hora de você fazer manutenção. De repente você não quer nem saber de como é que eu faço um projeto conversor, mas você vai estudar todas essas aulas anteriores que você aprendeu a fazer manutenção. Então aqui é realmente um curso aonde você vai aprender de verdade como os conversores DC-DC funcionam. E isso se aplica em quantos tipos de equipamentos? Muitos. Focado na análise de circuito, focado na análise de datasheet, focado na análise de esquemático, focado na análise de defeito. Com certeza a sua análise de defeito não vai ser mais medindo o componente, medindo tensão de entrada e saída desse perna. Você vai saber de pino a pino, tensão de cada pino, análise de proteção, se é proteção, se é power good, se não é power good. O que está acontecendo, você vai saber na íntegra a entender qualquer tipo de reguladores DC-DC com essas aulas, porque aqui nós estamos dando aulas avançadas, com reguladores avançados, que com certeza você vai se deparar com eles no dia a dia. Quando se deparar, você só pega o esquemático do datasheet e já destrincha todo o funcionamento do componente, porque de fato você sabe fazer análise de circuito em conversores DC-DC não isolados, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre a metodologia, alunos matriculados, quantas aulas, módulos, avaliação, né? Certificado, né? Nosso curso tem certificado? Tem certificado, sim. E para você receber o certificado, você vai ter que tirar uma notinha lá de 70% de acerto. Atingiu 70% de acerto, com certeza você vai receber aí o seu certificado, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por esperar eu chegar até aqui, por dar essa atenção nesses alguns minutos. E se depois você tem um grande interesse nesse curso, adquira esse curso e com certeza, né, esse curso vai mudar o seu dia a dia de trabalho, tá bom? Então é um curso aí que com certeza vai te auxiliar e muito no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Então, meu muito obrigado.